Na Coreia, maio é o mês em que comemoramos a importância da família. Considerando esse mês, vamos compartilhar a palavra de Deus com um sermão intitulado Aqueles que Emigram. Através dos ensinamentos do pai e da mãe, vamos entrar no reino dos céus como sábios filhos de Deus. Muitas pessoas no mundo emigram de um país para o outro. Quais são as circunstâncias que fazem as pessoas decidirem emigrar? Para algumas pessoas, pode ser pelas grandes dificuldades em seu país, por conta de uma pobre condição de vida. Já outros, é por causa de desastres naturais e outros por circunstâncias inevitáveis. Não é isso que os faz emigrar para outro país para ter uma vida melhor? Então, e quanto à nossa vida? Quanto mais dura é nossa vida na Terra, mais sentimos falta do céu. É por isso que alguns de vocês podem pensar: eu queria ir logo para a pátria celestial, onde eu posso desfrutar da felicidade eterna. Algumas pessoas são como o homem rico, que apareceu na parábola de Lázaro, no Evangelho de Lucas. Eles vivem em abundância na terra, desfrutando de tudo o que querem, e nunca negam a si mesmo qualquer prazer durante suas vidas. Aqueles que estão satisfeitos com a vida dessa forma, nunca desejariam ir para outro mundo. Por essa razão, às vezes, Deus nos permite passar por dificuldades e adversidades. Para refinar o nosso coração, às vezes, Ele nos coloca em muitas circunstâncias difíceis. Além disso, devemos confiar que esses assuntos são parte do plano de Deus para voltar o nosso coração ao eterno reino dos céus. Hoje em dia, ao redor do mundo, podemos ver muitas pessoas emigrando. Apenas neste ano, um grande número de emigrantes foi para os Estados Unidos, de muitos países da América Central e do Sul. Foi frequentemente reportado que alguns emigrantes andaram 6.000 quilômetros até a fronteira dos Estados Unidos. Eles não estão saindo de seu país natal para outro país, para ter uma vida melhor? Digamos que há um país para onde você quer emigrar. Você naturalmente iria pesquisar se valeria a pena ir ou não. Eu gostaria de dar a sugestão de um país com palácios feitos de esmeraldas, sardônica, cornalina, crisólita e berilo. É um país sem noite. É um país sem maldição. É um país sem luto ou dor. É um país sem morte. É um país que promete grande riqueza aos seus cidadãos. É um país cheio de alegria e felicidade todos os dias. É dito que as estradas nesse país não são pavimentadas com asfalto, e sim pavimentadas com ouro. E é dito que há um mar de vidro, claro como o cristal. É um país onde há o rio, da água da vida, e de cada lado do rio está a árvore da vida, dando 12 frutos, de mês em mês. Mesmo imaginando isso por um momento, nos perguntamos: há realmente um país como esse no mundo? Esse tipo de país não existe na Terra. E se fosse permitido imigrar para esse incrível país? Vocês não gostariam de ir agora mesmo? Recentemente, Honduras, El Salvador e Guatemala apareceram nos noticiários. Desde o ano passado até este ano, as pessoas estão sofrendo imensamente com dificuldades financeiras e a pressão pela Covid-19. Para piorar, furacões submergiram muitas casas lá. Infelizmente, o governo não tem habilidade para ajudar as vítimas. Em sua situação desesperadora, eles acreditam que poderão receber algum tipo de benefício se entrarem nos Estados Unidos. É por isso que eles andam por milhares de quilômetros, segurando forte nas mãos de seus filhos. Por fim, essas famílias andam até a fronteira dos Estados Unidos. Parece que eles podem entrar nos Estados Unidos através do México.
Eles até pedem aos agentes de imigração que joguem seus filhos por cima da cerca da fronteira. Porque, quando seus filhos são encontrados no deserto pela patrulha na fronteira, eles ficarão sob sua proteção. Eles chegam a essas medidas extremas, se esforçando para entrar nos Estados Unidos. Até as pessoas do mundo estão fazendo esforços desesperadores para emigrar, para ter um futuro melhor e feliz. Mas e quanto a nós? O país em que devemos focar e se esforçar para entrar é o celestial reino de Deus. É por isso que o título do sermão de hoje é Aqueles que Emigram. Embora eu tenha ido aos Estados Unidos, eu nunca vi uma estrada feita de ouro. Mas, nesse país, de canto a canto, todas as estradas são pavimentadas com ouro puro. Além disso, não há morte. Não há luto. É um mundo onde toda a dor, tristeza, angústia, agonia e todo tipo de sofrimento que vivenciamos nessa terra desaparecerão. Inclusive, receberemos uma enorme herança, uma riqueza que não pode ser comparada com nada na terra. Assim, estamos confiantes que emigrar ao céu é absolutamente uma excelente escolha. Um dos homens mais ricos do mundo hoje é Bill Gates, fundador da Microsoft. É estimado que seu patrimônio líquido esteja perto de 133 bilhões de dólares, certo? Porém, vocês não precisam invejá-lo. Vocês sabem quem é realmente rico. Somos um povo de grande riqueza. Estamos acumulando toda a nossa riqueza no reino de Deus, onde entraremos em breve. Apenas porque não temos o bastante nesse momento, não significa que somos pobres ou necessitados. Irmãos e irmãs, se vocês dizem ter uma vida de fé, então devem crer 100% na promessa de Deus. Então poderão ter a verdadeira felicidade em suas vidas. Alguns podem dizer, essas são apenas palavras escritas na Bíblia. Porém, a nossa realidade é muito diferente. Não devemos abandonar a promessa de Deus por causa da realidade da nossa situação atual. Nossa situação atual não pode nos separar da promessa de Deus. Na Coreia, o Sistema Nacional de Saúde cobre toda a população. Pela pandemia do coronavírus, o mundo chegou a conhecer e invejar os coreanos por causa do nosso sistema de saúde. Embora seja algo a ser admirado, isso é capaz de eliminar a dor e a morte? Deus está nos chamando para um país onde não precisa de sistema de saúde. Irmãos e irmãs, não vale a pena ir para lá? O reino de Deus é um lugar perfeito que não pode ser comparado com nenhum outro lugar no mundo. Se vocês querem emigrar, por que não se preparam para ir ao reino de Deus? Essa é a melhor e mais perfeita escolha de todas. É por isso que Deus veio à Terra. Ele veio para guiar almas deploráveis ao caminho da salvação, para que entrem no reino dos céus. Ao final de seu ministério neste mundo, antes de Jesus ascender no Monte das Oliveiras, ele fez um pedido. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que devemos ensinar? Devemos ensiná-los todos os requisitos necessários para entrar no reino dos céus. Há alguns requisitos básicos para a aprovação da imigração de uma pessoa. Aqueles que não cumprem os requisitos não podem entrar no país e serão deportados. Para nos tornarmos nos imigrantes mais qualificados para o reino de Deus, Deus não veio à Terra e pregou o Evangelho a nós? O Evangelho também é referido como as boas novas. Por que é chamado de boas novas?
É porque o Evangelho nos ensina todos os requisitos para entrar no glorioso país que é o reino dos céus. Nos faz tomar passos necessários para que possamos nos tornar filhos de Deus. É por isso que é a melhor e mais aguardada notícia para todos os povos do mundo. Realmente, a maior notícia para toda a humanidade são as boas novas. Não é da vontade de Deus que não guardemos essas boas novas apenas para nós mesmos, mas que entreguemos para muitas pessoas. É claro, com exceção daqueles que ouvem e não tomam nenhuma ação, não devemos ajudar aqueles que estão se esforçando para obedecer o Evangelho e imigrar ao reino de Deus? Fazendo isso, eu espero que possamos herdar o reino de Deus, como filhos de Deus que são aprovados como obreiros da nova aliança, pelo Pai e a Mãe. O primeiro requisito para entrar no reino dos céus é conhecer a Deus. De acordo com a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, Deus punirá aqueles que não conhecem a Deus, quando Ele vier à terra, no dia do último julgamento. Aqueles que clamam conhecer a Deus devem crer em Deus Pai e em Deus Mãe também. Este é o primeiro requisito. Está escrito no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como chuva serôdia, que rega a terra. Versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Em outras palavras, o requisito absoluto para a imigração ao reino de Deus é o conhecimento de Deus. Portanto, devemos ter esse requisito. Além de Deus Pai, quem devemos conhecer? Devemos conhecer a existência de Deus Mãe e crer nela. Eles também nos pediram para praticar a verdade da nova aliança, estabelecida por eles. Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, lhes inscreverei. Eu serei quem? O seu Deus. E eles serão o quê? O meu povo. É claro, ao se tornar parte do povo de Deus, eles podem automaticamente entrar no reino. Através do quê? Deus prometeu isso? Através da nova aliança. No mesmo lugar onde Ele disse, vocês não são meu povo, eles agora serão chamados de meu povo. Antes, vocês não eram amados, mas agora serão amados. Isso significa que eles podem imigrar ao seu reino. Isso não significa que Deus está disposto a aceitá-los? Vamos continuar com o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Levando em consideração tudo isso, qual aliança definitivamente deve ser estabelecida entre Deus e nós, para que possamos entrar no reino dos céus? Deus estabeleceu a nova aliança e declarou, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando isso for cumprido, Deus finalmente abrirá a porta para o mundo mencionado, onde não há noite, nem maldição, dor ou luto,
Um mundo onde nem mesmo há a morte. É um lugar cheio de alegria e amor, onde nos tornaremos reis. Como reis, podemos ter o que quisermos e podemos ser qualquer coisa que quisermos. Porém, essa oportunidade não será dada para os outros. Vamos ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não indica que Deus, no final, rejeitará a imigração deles para o reino dos céus? Vós sois indignos de entrar neste reino. Apartai-vos de mim. Para as pessoas que têm a nova aliança em seu coração e a obedecem, Deus disse, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. De agora em diante, desfrutem da completa felicidade, vida eterna e bênçãos, o quanto desejarem para todo o sempre. Peguem o que quiserem. Esse é o reino dos céus, que vocês herdarão. Agora estamos correndo para esse mundo. O pai e a mãe prepararam todas as coisas para a nossa imigração à pátria celestial. Eles prepararam muitos lugares para nós. No dia em que comermos juntos, com o pai e a mãe, à mesa deles, eles nos darão um tempo para lembrar das dificuldades que passamos na terra. Eles perguntarão, meu primogênito, como foi a sua vida na terra? Ele dirá, eu fui de um lugar ao outro para cumprir a missão do Evangelho que os senhores confiaram a mim. Muitas pessoas não ouviram, mas ainda podemos encontrar muitos membros da nossa família celestial. Sempre que estávamos em trevas, os senhores iluminaram nosso caminho. Sempre que não sabíamos para onde íamos, os senhores nos guiaram. Graças à ajuda do pai e da mãe, tudo ocorreu suavemente. Outros podiam considerar a nossa vida difícil, mas sentimos que estávamos espiritualmente no céu todos os dias. Realmente agradecemos aos senhores por nos manter seguros e nos ajudar. Olhando para trás, realmente não tivemos um momento difícil. O pai e a mãe então perguntarão, e quanto ao meu caçula, como foi a sua vida? Ele responderá, o mesmo aconteceu comigo. O pai e a mãe então proclamarão, anjos celestiais, toquem música para os nossos príncipes e princesas. Que meus filhos sejam consolados e descansem, desfrutando da linda música celestial. Irmãos e irmãs, não podemos sentir como esse dia está perto? Muitas pessoas dizem, essa e aquela pessoa investiram em certas ações e aumentaram a sua fortuna desse e daquele tanto. Ou, alguém conseguiu esse ou aquele seguro para o seu futuro. Porém, devemos ser cuidadosos para não ser tentados ou inclinados a dar atenção a essas coisas, porque Satanás continua tentando nos impedir de ouvir as notícias sobre o reino de Deus, e por isso devemos focar mais nas coisas relacionadas ao céu. Se vocês querem imigrar, eu recomendo que imigrem ao reino de Deus. Há requisitos para entrar na pátria celestial. Devemos ter fé em Deus Pai e em Deus Mãe, e devemos guardar a verdade da nova aliança, e devemos compartilhar o amor entre os irmãos e irmãs. Devemos também ter a sabedoria para poder continuamente dar graças a Deus e sempre encontrar alegria, mesmo em circunstâncias difíceis, sem reclamar. Estou convencido que assim que voltarmos ao céu, poderemos falar o idioma celestial, que louva a Deus proclamando, obrigado, Pai e Mãe, toda a glória seja aos senhores. Então, de onde veio a nova aliança? Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 4. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha. Porque, de quem? De mim sairá a lei. Quem nos ensinou a lei da nova aliança? Foi Deus.
Embora haja muitos teólogos no mundo, nenhum deles pôde proclamar a nova aliança de Deus, a lei que nos ensina a verdade da vida. Por quê? Porque a lei sairá de Deus. Aqueles que ouvem a voz de Deus e agem de acordo com as suas palavras, ouvirão Deus proclamar: vocês são o meu povo. Por que Deus nos reconhece como seu povo? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos, para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Vamos para o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei. O que é isto? Isto é o meu corpo. Cristo nos ensinou que o seu corpo é a santa e sagrada carne do próprio Deus. Vamos ver o versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Deus permitiu que toda a humanidade comesse o pão da Páscoa e bebesse o vinho da Páscoa. Como a carne imortal de Deus está em nosso corpo, e seu santo sangue flui em nós, isso se torna um sinal. Não é por isso que a Páscoa é chamada de marca da redenção? Assim como podemos ver na história do Êxodo, há 3.500 anos, as pessoas que têm a carne e o sangue de Cristo nelas são destinadas a escapar dos desastres. O motivo de Deus permiti-los escapar dos desastres é porque a verdade da nova aliança contém a santa carne e o sangue de Deus. Por isso, está escrito no livro de Jeremias, capítulo 31, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E no Novo Testamento, a relação é vista como pai, mãe e seus filhos. Vamos ver a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o que ele será? Serei o seu Deus. E eles serão o que eles serão? Eles serão o meu povo. Tendo em mente esse versículo e o comparando com o próximo versículo, o versículo 18, vamos ver como essa relação muda. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. O fator decisivo que causa a mudança no relacionamento é a nova aliança. Através da nova aliança, Deus coloca a sua santa carne e seu precioso sangue em nós. No fim, qual é a relação entre Deus e nós? A relação entre Deus e seu povo não se transformou na relação entre pai e filhos? É por essa razão que Deus permite que todas essas pessoas emigrem ao reino dos céus. A Bíblia descreve aqueles que herdarão o reino dos céus como filhos da promessa. Vamos continuar com a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos. Que tipo de filhos? Filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim, filhos de quem? Da livre. Isso não significa que todos os filhos da mulher livre, que é a nossa mãe, receberão a herança prometida?
Como os filhos da escrava tentam compartilhar da herança com os filhos da mãe, Deus bloqueia o seu caminho e os lança fora. A herança do reino de Deus não será dada a nenhuma outra pessoa. Somente os filhos que permanecem na nova aliança e creem em Deus Pai e em Deus Mãe compartilharão desta herança. Deus dirá: Princesa Luz das Estrelas, herde isso. Princesa Luz do Luar, herde aquilo. Deus já preparou tudo e agora está esperando por nós. Não está profetizado que os iníquos, como mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e aqueles no livro do Apocalipse, ou seja, os cães, os que praticam feitiçaria, imoralidade e mentirosos, nunca entrarão no céu? O mundo em que os iníquos nunca poderão entrar é o reino de Deus. Porém, para nós, Deus abriu largamente a porta do céu. Conforme vocês têm os requisitos para a imigração e estejam obedecendo o que Deus nos ensinou na terra, vocês podem passar pela porta de entrada. Você acredita em Deus Pai? Sim, passe. Você acredita em Deus Mãe? Sim, passe. Você guardou todas as verdades da nova aliança? Sim, passe. Não há fator que desqualificará a nossa imigração ao reino dos céus. Isso porque Deus Pai veio à Terra e entregou a nós os seus ensinamentos, e Deus Mãe nos criou de acordo com esses ensinamentos. É por isso que a Bíblia nos diz, para seguir a Deus por onde quer que vá. Por último, vamos ver mais um versículo no livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva, em outras palavras, Deus Pai e Deus Mãe dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem, quem ouvir a voz do Espírito e a noiva, devem vir. Quem tiver sede, deve vir. E quem quiser deve receber a água da vida. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, onde está o rio da água da vida? Está no reino de Deus. Receba a água da vida. Não significa que eles devem receber o direito de entrar no reino de Deus? Para quem eles devem ir? Quando eles buscarem o Espírito e a noiva e irem até eles, e os encontrarem, e crerem neles, eles poderão alcançar o mais importante e essencial requisito para a sua imigração. Felizmente, todos os nossos membros de Sião têm os requisitos. Antes, não éramos nada, além de almas que pecaram no céu e que foram expulsas à terra. Agora, porém, pela graça do Pai e da Mãe, fomos perdoados e renascemos através da nova aliança. O Pai e a Mãe estão chamando toda a humanidade. Quem quiser, venha até nós. Ainda assim, as pessoas do mundo não conseguem ir. Isso porque Sião é o lugar designado para os filhos do céu. Vocês podem pensar, contanto que preguemos a eles, eles poderão vir. De fato, a realidade é que apenas aqueles que têm os ouvidos abertos para ouvir a nossa pregação podem vir. Vocês podem pensar, não é simples para eles ouvirem e entenderem facilmente? Mas, na verdade, não é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual. Todos os nossos membros de Sião, que estão obedecendo à verdade da nova aliança, estão qualificados para a imigração. Imigração para qual país? Embora haja vários países no mundo, e muitos mundos no universo, devemos emigrar ao reino dos céus do Pai e da Mãe, que transborda de glória, graça e eterna bênção. Deus mesmo confirmou que temos os requisitos para a imigração ao seu reino e deu 100% da sua aprovação ao selá-lo. Deus diz, todos vocês podem entrar na pátria celestial. Devemos ser realmente gratos por isso. Como os filhos de Sião, vamos dar glória, louvor e graças a Deus para sempre, tendo a esperança pelo eterno reino dos céus até o fim. Agora, estamos prontos para emigrar ao país mais incrível.
No caminho para esse incrível mundo, quem poderia murmurar? Quem poderia reclamar? Cada palavra que sai dos nossos lábios deve ser cheia de gratidão e felicidade. Devemos gritar: estou tão feliz, aleluia! Deus me deu esse grande privilégio. O quanto os seres espirituais em todo o universo me invejam? Quando eu for ao céu, eu encontrarei Pedro e ouvirei do apóstolo Paulo sobre as dificuldades que ele passou. Não teremos a oportunidade de nos encontrar com os antepassados da fé em breve? Quando imigrarmos ao céu, Deus nos permitirá fazer o que quisermos. Portanto, vamos correr fervorosamente pelo caminho da fé, olhando em direção ao reino dos céus. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.